Se você tem observado os noticiários, deve ter visto que o então líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, teve o seu avião abatido dentro do território russo. Mas não é só isso, pois de acordo com fontes do Financial Times, os pagamentos em dinheiro, ou melhor, a falta deles, foram o verdadeiro motivo pelo qual Prigozhin iniciou a sua marcha sobre Moscou alguns meses atrás. Mas então, por que o Kremlin havia parado de pagar ao Sr. Prigozhin o tanto que costumava? Será que acabou o dinheiro e, portanto, as sanções estão de fato começando a quebrar a Rússia? Bom, para responder essa pergunta, vamos analisar algumas das pesquisas mais recentes sobre o desempenho da economia russa e todo o dano que as sanções realmente lhe causaram. E, finalmente, falaremos sobre o verdadeiro papel das sanções na origem dessa crise. Então, para ver se as sanções estão de fato quebrando a Rússia, vamos primeiro mergulhar em como a economia russa está realmente indo. Mas para vermos o quão prejudiciais as sanções realmente foram, primeiro precisamos nos perguntar: podemos realmente usar os dados oficiais do PIB para calcular o impacto das sanções? Afinal, os números do PIB da Rússia são informados pelo governo russo, o mesmo governo que nos garantiu há pouco tempo que não invadiria a Ucrânia. O mesmo governo que também nos assegurou, em 2021, que não tinha ligações com o grupo Wagner. Mas você acredite ou não, antes da invasão de 2022, as estatísticas econômicas da Rússia eram consideradas bastante confiáveis. Muito mais confiáveis, por exemplo, do que as estatísticas chinesas. E embora muitos pesquisadores tenham identificado inúmeros sinais de alerta para os dados chineses, eles simplesmente não o fizeram para os dados russos. Pelo menos não até a invasão de 2020. Quando as agências de estatísticas da Rússia pararam de publicar conjuntos de dados cruciais, como consumo, importações e eletricidade. A Rússia continuou publicando dados do PIB, mas depois disso, as pessoas naturalmente começaram a suspeitar deles também. Será que a Rússia começou a manipular as suas estatísticas do PIB para esconder o verdadeiro impacto das sanções? Para responder a essa pergunta, economistas e jornalistas imediatamente começaram a procurar dados alternativos que pudessem nos dizer o que realmente está acontecendo com a economia da Rússia. Uma nova abordagem promissora envolve rastrear a poluição das fábricas russas usando satélites com vista do espaço. E segundo essa observação, foi observado que a maioria das indústrias russas parece ter diminuído em média 6,2% a sua produção no ano de 2022, ao passo que as estatísticas oficiais tenham relatado um aumento de 1,2% na produção industrial. Agora, esse desvio foi especialmente grande para indústrias civis, como o setor automotivo, para o qual a poluição caiu 16% em 2022. Ainda que as estatísticas oficiais pareçam sugerir que essa mesma produção ficou relativamente estável. Mas é claro que apenas olhar para a poluição não é a maneira mais assertiva de ver como a economia da Rússia está realmente indo. No mundo ideal, você gostaria de examinar muitos outros dados alternativos e ver como eles estão correlacionados com o PIB da Rússia antes da invasão de 2020. E isso é exatamente o que os economistas do Banco Central Europeu, Adrian Smith e Hanna Sachno, acabaram de fazer, ao construir um indicador alternativo para a economia da Rússia que não depende de dados fornecidos pela Agência Oficial de Estatísticas da Rússia. Em vez disso, o indicador deles depende de uma variedade de conjuntos de dados diferentes, que incluem a poluição que mencionei anteriormente, bem como estatísticas de gastos com cartões bancários do consumidor, informações de vendas de casas, pesquisas no Google por desemprego, por exemplo, e muito mais. Curiosamente, embora seu indicador corresponda muito bem aos dados oficiais antes de 2022, ele começa a ter um desempenho pior do que os indicadores semelhantes baseados em dados oficiais após a invasão, sugerindo que a economia russa teve um desempenho entre 0,2% e 2,9% pior do que as estatísticas oficiais, o que é bem curioso, como você pode ver.
No entanto, embora essa pesquisa seja realmente interessante, ela não é uma prova irrefutável de que a Rússia está manipulando as estatísticas do PIB, por dois motivos. O primeiro é que ela ainda não é um estudo científico revisado por pares, e para ser publicado, esse indicador provavelmente também precisaria ser testado exaustivamente em outros países. Afinal, essa faixa de 0,2 a 2,9% é bem grande. A segunda explicação para a diferença entre o rastreador e as estatísticas oficiais é que o rastreador se concentra na economia civil, enquanto os gastos da Rússia mudaram maciçamente para militares em 2022. Portanto, embora existam grandes bandeiras vermelhas sobre a confiabilidade dos dados russos, ainda não está provado que os números oficiais do PIB são manipulados. Afinal, também pode ser que esses desvios sejam explicados por uma mudança radical de uma economia civil para uma economia de guerra. E dessa forma, ao estimarmos o impacto das sanções, usaremos os números oficiais ainda como base, mas eu recomendo que, se você não confiar neles, pode adicionar de 1 a 3%, dependendo do quão cético você é em relação aos dados. Então, com isso fora do caminho, vamos apenas responder a seguinte pergunta: quão grande, de fato, é o dano que as sanções estão causando na economia da Rússia? Mas primeiro, um grande aviso: um economista nunca poderá responder a essa pergunta com a certeza de um cientista natural. A razão é que, enquanto os cientistas naturais têm os seus experimentos de laboratório, os economistas simplesmente não têm um bom contrafactual. Afinal, um químico pode estudar o impacto preciso da adição de um elemento de metal alcalino à água, fazendo-o num ambiente controlado e comparando com a alternativa de apenas olhar para a água. E se os químicos fizerem isso várias vezes, eles podem afirmar com muita confiança que adicionar um metal alcalino à água sempre causará a reação química que você está vendo aqui. No entanto, para dizer com a mesma confiança o impacto causal exato das sanções na economia da Rússia, um economista precisaria de duas realidades. A primeira sendo a nossa própria realidade, em que a Rússia invadiu a Ucrânia, foi sancionada e em que o PIB russo caiu 2,1% em 2022, e mais um grupo de controle numa realidade em que a Rússia também invade a Ucrânia, mas não é sancionada, e onde o seu PIB cresce, digamos, 5,9%. Agora, se isso fosse possível, um economista poderia dizer com a mesma confiança de um cientista natural que o impacto das sanções reduziria o PIB russo em 8%. No entanto, uma vez que tal realidade alternativa não existe, os pesquisadores econômicos tiveram que encontrar maneiras inteligentes, mas imperfeitas, de estimar o verdadeiro impacto das sanções na economia da Rússia. Embora nenhuma dessas alternativas seja perfeita, combiná-las indica que as sanções provavelmente reduziram o PIB da Rússia em 7,37%, o que eu acho que é bastante. Então, de onde veio esse número? Bem, veio de estudos que usaram 3 técnicas de estimativas diferentes para estimar o impacto das sanções na economia da Rússia. Agora, todas essas técnicas têm enormes falhas, o que não é surpreendente, visto que, como você sabe, os economistas não têm acesso a essa realidade alternativa na qual a Rússia invadiu a Ucrânia, mas não foi sancionada. Então, em vez disso, eu pegaria a média de todas essas estimativas altamente falhas, pois uma vez que essas falhas não são as mesmas, deveriam nos dar uma estimativa mais confiável do impacto das sanções na economia da Rússia. A primeira e mais popular maneira pela qual os economistas calcularam o provável impacto das sanções na economia russa é comparando o atual desempenho da economia russa com as previsões sobre o seu desempenho anteriores à guerra, antes da imposição das sanções. Dado que os analistas esperavam que a economia da Rússia se recuperasse do impacto do Covid em 2022 com crescimento de 5 a 8%, a realidade foi uma contração de 2,1%. A implicação lógica é que, graças às sanções e à guerra, a economia da Rússia perdeu cerca de 7 a 10% do PIB. E de acordo com o Banco da Finlândia, que resume esses tipos de estudos, a estimativa média de todos eles seria uma queda de 9% do PIB russo.
Mas como você deve ter percebido, os pontos fracos dessa abordagem são que ela não separa a guerra das sanções e assume implicitamente que essas previsões originais seriam precisas. Então, vamos apenas encontrar algumas estimativas mais falhas para obter uma imagem melhor. Felizmente, os pesquisadores do Banco da Finlândia também sintetizaram uma maneira mais científica pela qual os economistas estudaram o impacto das sanções na Rússia, ou seja, criaram um modelo matemático da economia da Rússia e depois compararam o impacto das sanções em simulações desse modelo. Em média, esses estudos sugerem que o PIB da Rússia caiu cerca de 7% graças às sanções. No entanto, embora essas configurações científicas sejam ótimas, a grande falha aqui é obviamente que esses modelos são grosseiros, simplificações brutas da economia russa real e as sanções impostas a ela. Portanto, vamos adicionar mais um método de estimativa falho. Antes de chegarmos ao nosso número, o professor Richard Disney, da Universidade de Sussex, propôs que estimemos o impacto da guerra e das sanções observando os preços do petróleo. Sim, petróleo, pois a economia da Rússia é extremamente dependente dos preços da energia, que por sua vez estão intimamente ligados ao preço do petróleo. Portanto, todo o seu desempenho econômico costumava ser fortemente correlacionado com os preços do petróleo. Se o petróleo era caro, a Rússia crescia rápido, e se fosse barato, a Rússia crescia lentamente. Aproveitando essa correlação, o professor Disney calculou que se os preços do petróleo tivessem continuado aproximadamente como antes da invasão, uma taxa de crescimento de 4% faria sentido para a economia russa em 2022. No entanto, considerando a taxa de crescimento negativa relatada de 2,1% em 2020, um simples cálculo sugere que a guerra e as sanções tiveram um custo mínimo para o PIB de 6,1%. Então, se agora combinarmos a média dessas três técnicas de estimativa diferentes, as melhores estimativas que podemos obter para o impacto das sanções na economia da Rússia são de menos 7,37%, ou talvez menos 8,37%, ou até mesmo menos 10,37%, se você não confia nos números oficiais do PIB ou deseja potencialmente corrigir a influência dos gastos de guerra da Rússia. Ainda assim, acho que esse exercício de produzir um número é útil porque nos mostra que, embora a economia da Rússia tenha se saído melhor do que inicialmente era esperado, teria crescido muito mais, visto que estava se recuperando da pandemia, mas em vez disso, ele se contraiu. Portanto, acho que podemos dizer com segurança que as sanções foram bastante prejudiciais para a Rússia como um todo. Isso pode explicar porque logo depois que os preços do petróleo voltaram a cair, o governo da Rússia já está apresentando dificuldades para continuar pagando as suas contas. E dado que Putin admitiu recentemente que pagou a Wagner cerca de $1 bilhão, o impacto das sanções poderia explicar que eles queriam cortar os seus gastos ao pagar menos para o grupo Wagner. Mas afinal, as sanções quebraram de fato a economia da Rússia? Bem, poderia ser. Ansioso para evitar mais empréstimos, o Estado russo recentemente tentou arrecadar dinheiro extra com as grandes empresas administradas por seus famosos oligarcas. E pode muito bem ser que o Sr. Prigozhin e o seu grupo Wagner tenham sido uma dessas empresas, que o Estado está agora tentando espremer dinheiro. Então sim, dada a informação limitada que temos, pode ser que as sanções estejam começando a desempenhar um papel cada vez mais importante no caos atual que estamos vendo na Rússia. Dito isso, já vi muitas outras explicações plausíveis de cientistas políticos. Afinal, existe uma rica história de, por exemplo, um mau desempenho de guerra que pode levar a um conflito interno num país. Por exemplo, pode muito bem ser que o Ministério da Defesa da Rússia tenha reduzido o pagamento de Wagner porque se sentiu ameaçado por sua crescente proeminência no conflito. Mas você acha que agora, sem Prigozhin mais na jogada, Putin tem mais chances de conseguir o tão sonhado apelo popular? Bom, eu fiz um vídeo completo detalhando a história do surgimento do grupo Wagner e como ele chegou a esse estado de protagonismo atual na guerra da Rússia, bem como toda a história e surgimento do renomado líder Yevgeny Prigozhin.
Então, clique aqui no vídeo e nos vemos lá.